Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém? Vamos nos pôr de pé? Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Como eu sempre gosto de citar nas orações, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar numa casa tua, Senhor. Pois como nós vemos, Senhor, como está ficando este mundo, Senhor. Está perdido. Então cremos, Senhor, que a tua volta está próxima, Senhor. Por isso eu lhe agradeço, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa. E assim nós temos a chance da salvação. E espero, Senhor, que todos aqui, Senhor, um dia nós vamos nos reunir aí contigo, Senhor, e cearmos juntos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor continue nos perdoando de todos os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Nos perdoe mesmo, Senhor, pois nós somos falhos, nós somos pecadores. Então nos perdoe, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Satanás, nós sabemos que você tem tentado nos pegar, nos machucar, nos derrubar, mas não vai conseguir, Satanás, pois nós estamos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Então, sendo assim, Satanás e seus demônios, pega tudo que é teu, toda a tua armadilha, toda a tua semente, ensaca tudo e bate a retirada em nome de Jesus. Sai, solta tudo que é nosso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, enche mesmo esta tua casa, nos toca, nos abraça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Palmas para Jesus. Aleluias. Pode se sentar um pouquinho. Glória a Deus. Amém, irmãos? Como está o nosso mundo, né? Uma moda agora. Não tem ninguém aqui que comprar o tal de bebê reborn, não, né? Ah! Nossa, não, né? Olha que ponto que o mundo está chegando, irmãos. O povo fazendo protesto na rua para ter clínica,
Quer ter clínica pediátrica para essas bonecas, fazendo protesto, querendo abrir creche para cuidar das bonecas, levando os bebê boneco no pronto-socorro, dizendo que está com febre, está com dor de barriga. Que ponto nós estamos chegando, irmãos? Cada vez mais aumentando homem com homem, mulher com mulher. Cada vez mais o mundo se perdendo. Hoje mesmo eu estava olhando no Face lá e vi uns vídeos, né, do o povo na rua lá, que nem comentei quinta-feira, né, de tantos mil ou Jesus tal. Aí o cara hoje perguntando, né, você acredita em Jesus? O povo fala que não, a maior parte falou que não. Teve uma mulher lá que ainda comparou Jesus com o Lula. Ele foi um homem igual o Lula, que não sei o quê. Que situação. Eu, na maior parte dos casamentos que eu faço no cartório, eu trago aquela palavra do primeiro milagre de Jesus e peço para o casal estar convidando Jesus, como Jesus foi convidado naquele casamento. E ele, estando no casamento, ele fez o primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. E ao experimentarem aquele vinho, o cara falou, nossa, deixa um melhor vinho para o final. Quer dizer, porque foi Jesus quem fez, né? E o que Jesus faz é o melhor. Por isso eu peço para, então, sempre os casais estar convidando Jesus para estar nos casamentos. E eu pergunto, vocês sabem qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Irmãos, casamento com 10, 15 pessoas, ninguém sabe. Ninguém sabe. Que geração é essa? De você perguntar na rua, quem conhece a Jesus? Quem conhece? Se acredita em Jesus, não acredita. O outro lá troca um dia com Jesus ou um dia com a Anitta. Preferia a Anitta do que Jesus. Olha que ponto que está chegando. O que lembra isso? Que a Raquel falou quinta-feira, né? Sodoma e Gomorra. Quer dizer, cada dia que passa, a gente que conhece um pouquinho a palavra, vê que as portas estão se abrindo para Jesus vir. Então, irmãos, por isso a gente tem que sempre estar tocando numa palavra de salvação. Tem um filme, eu assisti ele já há tempos atrás, e hoje eu lembrei desse filme. É um filme de aposta. O cara, ele é apostador, e para ele vai fazer uma certa aposta com a mulher de um milionário lá num campo, para ela escolher um número de uma camisa de um jogador, que ele vai adivinhar a camisa que ela escolheu. E o que ele faz para ele saber qual o número da camisa? No caminho que a mulher ia percorrer de carro, ele foi colocando um tal número, no muro, de tal. Então, naquilo que ela foi passando naquela rua, ela foi vendo aquele número e tal, automaticamente a cabeça dela ficou com aquele número. Quando ela viu, os jogadores viu aquele número, algo automaticamente fez ela escolher aquele número. Por isso a gente sempre tem que estar falando da salvação, porque é o mais importante. Tem que falar de prosperidade, de saúde, de bênção? Tem. Porque nós estamos nesta terra, nós precisamos de saúde, nós precisamos de bênção financeira. Mas aqui tudo vai ficar um dia. Por isso a gente sempre tem que estar martelando na salvação, para os irmãos, né, colocar na cabeça que é real. Fala que Jesus está voltando, mas nunca volta.
Mas e se você morrer amanhã? Agora esse mês perdemos lá em Abateá 2 conhecidos, clientes meus, um era até meu quebra-galho, pintor, pedreiro, tudo lá, né? 50 anos. Depois morreu, e na outra semana, 1 ou 2 semanas, morreu um tapeceiro lá também, que era cliente da gente, de 50 anos. Do nada, pabuf, infartou. E amanhã? Ou hoje, daqui a pouco? Não pode ser eu, não pode ser você? E se não estiver preparado, irmãos? E se não tiver com óleo de reserva lá igual as 10 virgens? Então vamos pegar mais firme, irmãos. Por mais que a gente já está firme, vamos pegar mais ainda. Porque tem hora que por mais que a gente tenta ser mais fiel possível, ainda tem hora que dá uma geladinha assim, será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser pego desprevenido? Ô Fábio, põe para mim João 14, de 1 a 6. Que o coração de vocês não fique... Põe na linguagem de hoje. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu, Jesus, vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Amém? Então, irmãos, cada dia mais, vamos pegar mais firme. Vamos orar mais. Pedir perdão. Convidar Jesus para estar na casa, no casamento, no trabalho. Para assim nós possamos ter a chance da salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé? Aleluia, Jesus. Senhor, mais uma vez, Senhor, eu lhe peço perdão, ó Pai. Nos perdoe mesmo, Senhor, de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, Senhor. E que o dia, Senhor, seja a tua volta, ou seja, que chegar a nossa senha aqui nesta terra, ó Pai, que nós possamos, Senhor, subir aí contigo, ó Pai. Que conforme nós lemos ali, ó Pai, o nosso quarto, o nosso lugarzinho aí no céu, já esteja preparado, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Diga assim comigo: Espírito Santo, Tu és bem-vindo na minha vida, nesse lugar. Querido Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu abro meu coração, eu abro a minha mente, para que o Senhor
possa reinar. Espírito Santo, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer o Pai. Eu quero te conhecer. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Jesus, nosso Salvador, nosso Deus, razão de nós estarmos aqui. Aleluia. Que em teu nome, Jesus, o céu se abra, o teu reino venha, a vontade do Pai seja feita. Em teu nome, Jesus, os nossos inimigos caiam por terra e a presença da glória esteja nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Fala assim comigo: Pai, eu quero a sua glória. Fala: eu quero a sua glória. Eu quero a sua presença. Pai, não nos deixe sozinhos. Vem estar conosco. Aleluia. Fala: sua presença é o meu maior tesouro. Pai, a sua presença é a minha riqueza, é a minha satisfação. Pai, sua presença, ela quebra o jugo, ela me faz ser diferente. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Querido, você precisa do Espírito Santo, chama ele. Espírito Santo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, Eu te amo. 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 Jesus Cristo, eu te amo.
Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Pai Celeste, eu te amo, Pai. eu te amo, Pai Celeste, eu te amo. Pai Celeste, Eu te te amo. Pai Celeste, eu te amo. Pai Celeste, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Xeremana soite candala suite miniseis. Tu és tão lindo, Jesus. Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Em Teu nome, Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, eu decreto, Senhor, a vontade do Pai sobre esse ministério, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu decreto, Pai, seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que seja feita a vontade, Pai. Tua, Pai. Naquilo que o Senhor planejou para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim comigo. Inimigo, pode pegar o que é seu. E saia da minha vida, da minha casa, dos meus negócios. Em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Eu decreto em nome do Senhor Jesus sua obra desfeita, seus planos desfeitos, e tudo aquilo que você já construiu seja destruído, seja no campo dos pensamentos ou físicos. Em nome de Jesus, eu declaro destruído. Em nome de Jesus. Se houver algum registro, eu decreto que seja queimado. Em nome de Jesus. Amém, querido? Fala assim: Jesus, Tu és a razão de eu estar aqui, por isso eu estou aqui. Amém, querido? Glória a Deus. Então, pode se sentar um pouco. Bom, nós vimos o pastor Edmar ministrar, sobre a salvação, que é a coisa mais importante.
que nós temos, né? Então, uma das coisas que nós temos que compreender na nossa vida é que tudo aqui é ilusão, tudo é correr atrás do vento, tudo passa muito rápido. E nós, às vezes, estamos buscando a Deus para salvar a nossa vida aqui na terra. E, na realidade, é uma ilusão você querer salvar a tua vida aqui na terra. Você tem que salvar a tua alma para você ir morar no céu. Não faz diferença se você morre novo ou morre velho, se você cumprir o propósito de Deus, o propósito que você está aqui na terra. Uma das coisas que me deixa integrante, né, assim, né, com a minha vida, é que eu tinha umas necessidades quando eu me converti, né? A minha necessidade era ganhar dinheiro suficiente para mim poder ser um bom servo de Deus, cuidar dos meus filhos, né? Cuidar da minha casa, ter minha família, né? Com a Rosali, né? Então eu queria ter uma vida tranquila, né? Sossegada. Tudo para quê? Para poder eu servir a Deus melhor. E, na realidade, Deus tinha um plano para a minha vida. Ele tinha um propósito para a minha vida. E o Senhor começou a falar sobre os propósitos, né, que Ele tinha para a minha vida. Então, hoje, a loja, esse ministério, as coisas que aconteceram na minha vida, foi tudo profetizado e falado e veio do coração de Deus. E se cumpriu. Tudo se cumpriu na minha vida. Se Deus me levar hoje, vocês podem fazer festa, porque Deus cumpriu o que Ele ia fazer na minha vida. Agora, eu sei que tem mais, mas o projeto de Deus daqui para frente é dele. É Ele. Se Ele quiser gastar o resto da minha vida agora nos planos dele, né? Eu estou aqui para Ele, para servir a Ele. Então, se eu viver mais 100 anos, 200 anos, ou se eu morrer hoje ou amanhã, né? Está tudo bem. E todos nós devemos entender que todos nós somos iguais na presença de Deus. Deus tem um plano para você estar vivo aqui na terra. Tem um propósito. E não é igual do pastor. É totalmente diferente. Mas é um plano muito bom, é um plano muito top aos olhos de Deus para a tua vida. E todos nós devemos estar buscando a Deus, né, para Deus cumprir o propósito dele na nossa vida. Para Ele cumprir. Então, tudo aquilo que Deus fala que Ele vai fazer na nossa vida, é muito importante nós permanecer firme e caminhar, não fazer nada errado que possa bloquear o que Deus quer fazer na nossa vida. E como é que você se mantém para que Deus possa cumprir o propósito na tua vida? Então, se você procurar no Google aí, você vai perguntar três essências para poder você andar na presença de Deus. A primeira é submissão. A segunda é mudança de mente. Mudança, a tua pessoa tem que ser transformada. Diga comigo, primeiro, submissão. A submissão, ela deve ser ao quê? Aos mandamentos de Deus. Então, para que Deus cumpra o propósito dele na tua vida, a primeira coisa, você tem que se submeter a Ele. E submeter-se a Deus significa que tudo que Deus quer da tua vida, que Ele quer que você faça, você vá fazer. Então, submeter ao quê, pastor? Primeiro, querido, você não tem que ficar querendo ouvir a Deus, você vai ler a Bíblia. A Bíblia vai mostrar alguma coisa que faz você ser submisso na tua vida. Você não pode roubar, matar. Você não pode ser... Quando falar roubar, preste bem atenção. Roubar, todos nós pensamos naquele cara de mão armada, aquele cara pegou, achou fácil um dinheiro, né? Roubou o patrão, roubou uma situação, tal. Não é só isso, querido. Você rouba a Deus. Entende? Quando você fica enrolando as coisas que é para fazer. Quando você não faz direito aquilo que é. Quando você não é honesto. Quando você não é justo. Quando você mente. Então todo ladrão, ele não anda na presença de Deus. Porque
O ladrão, o diabo é ladrão. A Bíblia fala que ele veio para roubar, quer dizer que ele é ladrão. Matar, porque ele é assassino. Destruir, por quê? Porque ele não constrói nada, mas ele quer destruir. Ele quer destruir tudo que é na nossa vida. Então, por isso que a Bíblia fala, tudo que você fazer, faça para agradar a Deus. Seja honesto, seja justo. Faça para os outros que gostaria que fizesse para você. E essa é a primeira coisa que você tem que fazer para andar na presença de Deus. Não ter vícios, não ter... Eu preciso andar na presença de Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida e eu não posso atrapalhar dele cumprir. Então, a única coisa que nós não podemos, que quando você está sendo desonesto com qualquer pessoa, com seu cliente, com seu patrão, com seu irmão, com alguém que você está conversando, que você está prestando serviço, quando você está sendo desonesto, desleal, de coisas, você está saindo da presença de Deus e Deus não vai poder cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Primeira proposta que Deus tem na tua vida é consertar tua saúde, tua finança, para você ter paz, ter coisa. Para quê? Para poder servir a Ele. Então você precisa entender que não é por causa de religiosidade, de escravidão, de obra, é porque não é pela obra que eu sou salvo. Não, não tem nada a ver. Para você andar na presença de Deus, a primeira coisa, a primeira essência é submeter à vontade dEle, submeter à palavra dEle, submeter aos princípios de Deus. A segunda coisa, então, olha bem, a primeira coisa é submeter, a segunda é ter uma mente transformada. Porque Deus, Ele não vai confiar no que você faz, Ele vai confiar em quem você é. Ele vai só confiar em você depois que você for, justo, honesto. Você não consegue mais enganar, roubar, enrolar. Ninguém, nada. Por quê? Porque agora você não só obedece, mas você é. Por quê? Porque tua mente foi transformada pela palavra, você foi transformado. Então, tudo que você está fazendo agora, você faz naturalmente. E para que você consiga fazer essas duas coisas, você precisa compreender que é necessário, para você fazer essas duas coisas, é necessário que você compreenda, querido, que você não pode amar o mundo. Você não pode amar o mundo. Diga comigo, eu não posso amar o mundo. Então, quando nós estamos buscando a Deus, Deus sabe que nós temos necessidade. Ele sabe que nós temos necessidade. Ele sabe que nós temos alguma coisa que nós precisamos. Só que Deus tem que transformar o porquê que você, vai ter aquilo. Às vezes Ele quer dar exatamente o que você quer, mas Ele precisa transformar o teu coração no porquê. Então quando diz lá assim, deleita-te no Senhor, que Ele satisfará o que deseja o teu coração. Mas nós esquecemos da primeira parte, é para se deleitar no quê? No Senhor. E às vezes nós estamos buscando o Senhor, para o Senhor dar uma casa nova, dar um carro novo, dar saúde, dar alegria, resolver o nosso problema, transformar a nossa família. E se a nossa mente estiver transformada, nós não vamos querer transformar a nossa família por causa de nós. A minha família, ela tem sido transformada. Entende? Mas se eu estivesse buscando a transformação da minha família para mim ser feliz, para a minha vida melhorar, eu estaria aflito, porque Deus Ele transformou a minha família, tirando meus filhos até da minha cidade, afastando eles. Mas Deus está transformando eles. Então Deus, Ele transforma, Ele vai fazer o que eu desejo no meu coração. O desejo do meu coração é que todos os meus filhos sejam servos de Deus. E Deus está fazendo isso, está transformando meus filhos em servos. Só que não foi do jeito que eu queria. É a mesma coisa,
hoje o Senhor me deu sustento, me deu prosperidade, mas não é do jeito que eu queria, entende? Então, se eu estivesse buscando a felicidade em prosperidade, então eu ia me frustrar. Então, para que nós possamos receber todas as promessas de Deus, nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você precisa consertar isso na tua vida, né? Quantas pessoas que deixam de vir na igreja, que deixam a obra de Deus, porque agora não estão se sentindo mais bem na igreja. Mas ele está ali para quê? Né? Então ele não entende que existe uma prova, querido. Todo mundo é provado. Todo mundo é provado. E pior, né, gente? É que tem gente que continua na igreja, mas está igual aquele que saiu. Entende? Está aqui, mas não está feliz. Por quê? Porque na prova ele está sendo reprovado. Ele está com o coração igual aquele que saiu. Então Deus não vai poder cumprir o propósito dele. E outro tempo vai passando. Qual que é a tua idade? Deus tem pressa. Deus tem pressa. Você precisa desbloquear o propósito de Deus na tua vida. E para poder desbloquear o propósito de Deus na tua vida, você precisa se libertar das coisas do teu coração, para colocar no coração as coisas que Deus quer pôr no teu coração. Por exemplo, eu não queria ver pneu, eu tinha trauma. Entende? Mas quando o Senhor deu a palavra para mim, eu só vou te abençoar naquilo que você abençoar os outros, eu vi que eu só entendia de pneu. Então eu falei para Deus, falei assim, Senhor, então olha bem, eu estou na tua mão. Aí o primeiro serviço que apareceu foi mexer com pneu. Mas eu não imaginava que Deus podia me dar uma loja de pneu. Entende? Eu no meu coração, eu me dispus a voltar a trabalhar de borracheiro de novo. Porque era a única coisa que eu sabia fazer. Então, a nossa felicidade, ela tem que estar no Senhor, no caminho do Senhor. Agora, querido, uma coisa que você precisa entender, é que você tem que tirar o mundo de dentro de você. Diga comigo, eu preciso tirar o mundo de dentro de mim. Você precisa tirar o mundo. Quando a Bíblia fala, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Deus vai te dar as coisas do mundo, se você acertar o propósito dele. Mas, vamos ler. Está em João, 1 João. Põe lá para mim, Fábio. 1 João 2, 15 e 16. Não é o pastor que está falando, olha bem. Não ame o mundo e nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada deste mundo vem do Pai. Os maus desejos, a natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos. Diga comigo, a vontade de ter o que agrada os olhos. O orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo, né? Tem outros versículos, vamos ver aqui, que fala sobre não amar o mundo. No versículo 17 desse mesmo aí diz assim: o mundo e a sua cobiça, o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Diga comigo, vontade de Deus. Então, olha bem, Deus não liga de dar uma caminhonete, uma SW4 para o Edmar, de dar a caminhonete que ele quer, de dar uma nova casa se ele querer. Mas se o Edmar
depender disso, entende? Para ser feliz, ele pegou o caminho errado. Pegaram? Se ter sítio, ter dinheiro, Fernando, Deus, você precisa disso para ser feliz, caminho errado. A nossa felicidade tem que estar no Senhor. E Ele vai fazer o que deseja o nosso, vai dar o sítio, vai dar o coisa, mas se o mundo tiver em nós vamos bloquear a bênção de Deus. Como é que eu desbloqueei para Deus fazer tudo o que Ele queria? Eu acho que até exagerou, de dar esse lugar materialmente, financeiramente. Como é que eu fiz para desbloquear? Não coloquei o coração mais nisso. Pegaram, gente? A minha alegria, ela tem que estar na presença, ó, aí ó, arrepio, alegria, presença, é amar a pessoa de Deus. Quando você ama a pessoa de Deus e ama a promessa dele para a tua vida, não só nesse mundo, né, mas vamos pôr assim, né, aquilo que vai acontecer depois que nós for embora da terra, porque nós não vamos morrer. A vida do homem não acaba quando o nosso corpo morre. A vida do homem vai começar quando o nosso corpo morrer. Quando acabar nosso tempo aqui na terra, aí que vai começar a nossa verdadeira vida. Então é isso que Deus não quer que venha competir. O Senhor não quer que as coisas desse mundo, querido, venha competir com Ele. E não é uma coisa fácil de fazer, porque você tem que se dedicar muito a Deus, porque não é uma coisa muito fácil, porque nós não vemos a Deus. Entende? Nós não vemos. Mas nós vemos um carro bonito, uma casa, nós vemos a terra, nós vemos as coisas dessa vida. Mas não vemos a Deus. Agora preste bem atenção. Se você pegar o cara que conseguiu tudo na vida, ele não tem Jesus, eu duvido ele estar bem. Eu duvido. E você pode pegar, querido, um cara cheio do Espírito Santo, que não conseguiu nada na vida. Se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele vai estar em plena satisfação e alegria. Agora, precisa renovar a mente. Porque se a mente ficar ainda buscando as coisas do mundo, dependendo para ser feliz, nós nunca vamos ser felizes nada. Né? Eu gosto sempre de contar uma história do aleijado, né, que estava pedindo esmola numa ponte, passou um homem de Deus e disse para ele assim: eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus e anda. E o cara deu um salto, pulou, levou o cara para a igreja, que eu gosto de contar para a gente entender. Eu sempre conto isso aqui, que a gente tem que entender que o dinheiro tem que sobrar. O segredo da prosperidade, o ensino bíblico é ter semente. E não importa se você tem pouca semente ou muita semente, porque a semente ela multiplica muito rápido, né? Então esse homem foi na igreja, converteu, entregou a vida para Jesus e saiu da igreja. Daí ele sentou na escada da igreja porque ele não tinha onde ir. Aí ele falou assim: Senhor, para onde que eu vou? Eu só sei viver como mendigo. Me ajuda para me prosperar. E ele pegou e viu entrou em transe e viu uma semente de milho voando. Aquela semente de milho voando caiu numa terra, nasceu um pé de milho, amadureceu rápido e aquele milho explodiu. E de repente aquela semente nasceu uma roça de milho bem grande, e daquela roça de milho explodiu de novo e ele já não podia mais ver. Aí ele falou assim: é fácil ficar rico na hora que ele acordou, é só ter semente. Aí ele foi trabalhar e durante 1 ano ele guardou todo o dinheiro. Ele trabalhou e começou a comprar doce e vender doce. Pediu a conta para o patrão, começou a comprar doce e vender doce. Toda vez ele vendia o doce, corria lá, comprava mais doce com o lucro, e com o lucro ele comprava de novo mais doce. Aí ele alugou um prédio, montou uma doceria lá, e foi. Daqui a pouco ele não tinha mais aonde pôr dinheiro, ele montou um supermercado,
Aí ele não tinha mais aonde pôr o dinheiro, montou 2 supermercados, depois montou 4 supermercados, e de repente ele estava com uma rede, tipo Carrefour. Só que nisso tudo, esse cara ficou muito rico e poderoso, mas de repente ele estava com 80 e poucos anos, né? Acabou o tesão, acabou o ânimo, velho. Ele falou assim, e agora? Daí ele descobriu, né, que toda aquela riqueza, né, não adiantou. Diga comigo, não adiantou? Nada. Não adiantou nada. Sabe, querida, às vezes, sem o propósito de Deus no teu casamento, é a mesma coisa. Você namorou, teve ilusão, vou casar, vou montar uma família e tal, né? E sem o propósito de Deus, né, querido? Você casou, agora o que você viu? Que não adiantou? Nada, você continua com fome e sede de felicidade, mesmo casado. E o casamento trouxe outras necessidades para você ser feliz, porque às vezes o seu casamento não está muito legal, e você quer ser feliz, né? E tal, trouxe mais problema ainda. Daqui a pouco você está velho, né? Você vai falar assim, agora nem adianta largar, né? Porque se eu largar, com a idade que eu estou, né? Eu não vou pegar uma pessoa top, eu vou pegar, porque quando a gente é jovem, a gente escolhe, né? As pessoas escolhem a gente, mas depois de velho, né, querido? Se não tiver dinheiro, então está frito, né? Porque nem por interesse vai arrumar companheiro. Então, diga comigo, então, fala assim, tudo nessa vida, fala aí, é ilusão. Você sabe o mais gostoso da gente buscar a felicidade? O mais gostoso é a esperança e o caminho até chegar. Depois que chegou o casamento, né, aí você vê que aquela felicidade, você vai ter que procurar outra, porque aquela já resolveu e já não te deixou mais feliz. Você precisa de outra felicidade. Mas Jesus não, querido. Jesus, ele mesmo, ele é a felicidade. Se você falar assim, não, eu vou me encher do Espírito Santo para ser feliz, né? E você vai ver, querido, que dura para sempre isso. Tudo que Jesus oferece é para sempre. Quando ele fala assim, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? É porque ele está falando que se você buscar o reino de Deus, né? Você vai ser feliz para sempre. Ele fala assim, que a água, né, que sacia a sede, porque água, o que é? É você buscar alegria, felicidade no casamento, na finança, na saúde, na diversão, tudo, né? E são águas que mata a sede de felicidade. Isso mata a sede, mata a fome de alegria, de felicidade. Mas Jesus falou assim, mas se você matar a sua fome dessa felicidade, você vai voltar a ter sede de novo, vai ter vontade de ser feliz de novo. Tanto é que a mulher, né, que Jesus usou essa ilustração, né, da água viva, ela tinha casado já 5 vezes, né? Já tinha experimentado 5 casamentos, tentando ser feliz. E Jesus falou para ela, ó, essa água aí, que vocês tomar, né? Ela mata a sede, mas você daqui a pouco precisa beber dela de novo. Mas a água que eu dou, a felicidade que eu dou, ela flui do seu interior e jorra para a eternidade, para sempre. Por isso que nós precisamos submeter a palavra, submeter a Deus, para que a presença dele esteja em nós, porque ele é a nossa felicidade, ele é a alegria eterna nossa. Só ele tem palavra de vida eterna. Mas vamos supor, né? Como disse aquele cara, vamos supor, o cara foi feliz, ficou rico. Você também consegue ter uma família maravilhosa. E você pensa que ter uma família maravilhosa é o sucesso, né? Ter uma finança maravilhosa é um sucesso, né? Poder desfrutar do melhor dessa vida é um sucesso. Mas vai chegar o dia que você vai partir. E daí todos vão encarar a mesma situação. E a única coisa que nós podemos levar para a eternidade
é aquilo que nós fizemos para Deus. Tudo que nós fazemos para Deus, nós vamos receber uma recompensa eterna. Amém, querido? Glória a Deus. Então eu quero ler lá em Mateus, capítulo 5, para nós terminarmos a pregação. Mateus, eu acho que é 6, tá, gente? Mas vamos lá. É 6, não, eu quero ler a solicitude da vida, quero ler a... Eu vou trazer uma proposta para vocês, né? Esses dias nós fizemos jejum, não fizemos? Domingo passado fizemos desafio de jejum. E o motivo principal do meu jejum era que a vontade de Deus fosse feita na minha vida. Essa foi a minha, né? Que o plano deles aconteça. E eu pus vários motivos, né? Porque para tudo para somar para o plano. Outra coisa que eu fiz foi pedir para o Senhor desenrolar as coisas minhas que estão enroladas. Eu comprei um prédio, não tem problema nenhum, mas nenhum. Documento quente, tudo tal. E já vai fazer 3 anos e não conseguiu registrar. Agora, nesse jejum eu fiz, a menina ligou para mim e falou, não, agora conseguimos fazer tudo certinho aqui. Mudou até o cartório, né, de bandeira, mudou de dono e tal, está mais fácil ainda. Aí essa semana ela foi lá para mim assinar tudo, né? Mas não está registrado ainda. Né? E também, né, eu preciso do prédio tá registrado na prefeitura, a planta, para que nós possamos começar a atender no outro prédio. Mas tem muita coisa assim, querido, que as pessoas não sabem, né, que a gente, por causa da prosperidade, né, são coisas que ficam enroladas, né? E tem uma coisa que os caras descobriu agora, que a palavra shalom, né, ela tem três bênçãos na palavra shalom, né, que a gente tem que decretar, né? Quando nós falamos shalom, que nós estamos decretando na nossa vida. Mas nós temos que cuidar disso, né, para fazer, né? E quando não é culpa tua, você está fazendo tudo certinho, está tomando seu cuidado, fazendo tudo certinho e não está dando certo. Então nós temos que entrar com jejum e oração, né? E essa palavra shalom, ela diz assim, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então eu quero fazer isso na minha vida. Não deixar nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Para quê? Para que a gente tenha paz. Né? Então diga comigo, nada quebrado foi na minha vida. Fala, nada faltando na minha vida. Nada fora do lugar. Fala, na minha vida. Fala assim, por quê? Eu vou morar com Jesus. Porque eu amo a Deus mais do que todas as coisas. Amém, querido? Então, diga comigo assim, não é errado eu ter nada. Eu ser rico, eu ter autoridade, falei. Eu ter domínio, eu ter coisas, falei. Mas é errado amá-las. Pegaram, gente? Nós temos que fazer disso nosso servo. Tudo tem que ser nosso servo. Falar amar, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. Então vamos lá.
Mateus 6,19. Põe para mim, Fã. 6,19. Ó, não ajuntem riqueza aqui na terra, onde as traças e as ferrugem destroem, onde o ladrão arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Glória a Deus. Aí, no versículo 22, ele fala assim: os olhos são como a luz do corpo. Então, é um modo, sempre que eu falo assim, quando Jesus fala de olhos bons, é um modo que nós vemos as coisas. Se nós tivermos uma mente transformada, nós vamos olhar para as riquezas e vamos pensar de modo correto delas. Mas se nós tivermos olhos ruins, nós vamos pensar na riqueza e vamos ter orgulho, nós vamos amar as coisas do mundo, Então é um modo de ver, de pensar. Versículo 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisem para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vamos lá. Vejam os pássaros, eles voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupem com isso. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmos. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como estas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá a flor, e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês. Quem tem fé, que tem fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, dinheiro, Onde vamos arrumar dinheiro? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagões, diga comigo agora, os pagões, falem, que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, fala aí, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Então diga comigo, o Pai sabe do que eu preciso. Amém, querido? Glória a Deus. E ali vai falar assim, agora, segredo. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus... Esse é o segredo. O reino de Deus e aquilo que Deus quer.
e Ele lhe dará todas essas coisas. Esse é o segredo da prosperidade para cristão, filho de Deus. Você entregou a tua vida para Jesus, confia, nada vai faltar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo que está em nós, ele tem ardente ciúme de nós. Então, se você ficar amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, o Espírito Santo, você vai bloquear as promessas de Deus para a tua vida. Para de colocar isso em primeiro lugar. Quando você coloca isso em primeiro lugar, você começa a roubar. Não é roubar igual o ladrão, que comete crime entre os homens. Você começa a roubar. A justiça que Deus quer fazer através da tua vida. A semente que você está plantando, ela vira abrolho, porque quando você está sendo honesto, justo, esforçado, trabalhador para com os homens você está prestando serviço. Para Deus você está plantando sementes espirituais que Deus vai dar retorno. Eu já fui bobo um monte de vezes, trouxa, tonto, para os homens, mas para Deus eu sabia que eu estava semeando. Desde pequeno, eu reparei que as pessoas que atrasavam pagamento para mim, entende? Eu ficava reparando. Todas elas, com o tempo, iam se lascando. E hoje que eu estou velho, querido, eu não lembro um que me deu cano quando eu era borracheiro, que está bem de situação hoje. Eu não lembro nenhum. Nenhum. Caminho errado. Entende? Mas as pessoas justas, honestas, que fizeram as coisas, até as que não eram de Deus, que todas Deus fez prosperar. Então o crente, querido, ele precisa entender que se ele não fazer obras de justiça aos olhos de Deus, ele está bloqueando as promessas. E Deus tem promessa para nós, porque Ele fala assim, todas essas coisas serão acrescentadas. Deus falou para o povo de Israel, querido, que o povo de Israel iria comer o melhor da terra. Jesus falou que nós ia ter vida e vida em abundância. Entende? E todas as pessoas, querido, que morreram por causa do Evangelho, eles morreram porque eles abriram mão das coisas passageiras para pegar só a riqueza eterna. Entende? Se eles quisessem, eles podiam comer o melhor da terra. Mas eles falaram assim, não, eu prefiro mergulhar em águas mais profundas. Então eles deram a vida pelo Evangelho. Glória a Deus. Eles deram a vida pelo Evangelho. Porque eles entenderam que era uma maneira deles ter mais galardão. Eu lembro até hoje, que o Dinho, hoje ele é apóstolo, o apóstolo Dinho, ele falava para mim, quando nós ungimos eles, que eu estava dando uma assistência para ele começar o Evangelho, ele falou assim que ele pediu para Deus, como ele vai morrer, de qualquer jeito ele vai morrer mesmo, então ele pediu para Deus a honra dele morrer pelo Evangelho. Não morrer à toa, que a morte dele possa valer pelo Evangelho. Então a cobiça nossa, a ambição nossa, ela tem que ser do céu. A Bíblia fala assim, põe para mim, Fiana, Gálatas, não é Gálatas, não é. Eu acho que é Gálatas mesmo. 3:1. Não, é Efésios 3:1, acho que. Não é não. Onde está lá? Eu sei que é 3:1, mas é para pensar nas coisas do céu. Colossenses, isso mesmo. Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Ponham os seus interesses nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus.
Vai no 2, filho. Ó, pense nas coisas lá do alto e não das que estão aqui na terra. Vai. Ó, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Vai no outro. Portanto, mantém os desejos deste mundo. Desculpa. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões, os maus desejos, a cobiça, porque essa cobiça é um tipo de idolatria. O crente, quando ele quer muito ficar rico, prosperar, essas coisas, ele é um idólatra. Você precisa querer. Você sabe, querido, o que eu sonho na minha vida? O que eu mais busco, desde quando eu converti, é ser cheio da glória de Deus. Eu busco em primeiro lugar isso na minha vida, né? Eu quero ser cheio da glória de Deus. E eu quero que você se levanta hoje. Então todos estendam a mão aqui e falem assim comigo: Papai do céu, eu ofertei, eu dou dízimo, para o Senhor me dar dinheiro, para a glória de teu nome. Eu não quero amar o mundo e ter motivações de prosperidade idólatra. Eu quero a tua vontade em primeiro lugar. Que tudo que é meu seja convertido para o Senhor, para a glória de teu nome, porque eu quero entrar no reino de Deus até de travessado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido, amém. Ó, então, uma coisa que eu quero que vocês façam aqui, quem fez jejum? Quem fez? Quem fez jejum por propósito? Tá? Então eu lembro que quando eu estava desempregado, então para mim casar com a Rose eu precisava ter um emprego. Aí a Rose e eu fizemos um jejum, né? E o cara veio me procurar. É igual agora, né? Os documentos meus, tudo, né? Encaminhou. Mas está concretizado? Não. Então é a mesma coisa, o cara veio me procurar, mas não me contratou. Aí o que eu e a Rose fizemos? Nós fizemos um jejum agradecendo, não mais pedindo, porque nós sabíamos que nós já tínhamos a resposta do sim. Então todos vocês que jejuaram, que colocaram um propósito diante de Deus, eu quero que vocês repitam o jejum agora, agradecendo. Depois vocês testemunham. Tem gente que já tem testemunho do jejum, né? Mas eu quero que faça agora todos. Repita o jejum essa semana, agradecendo. Amém, querido? Aí você vai ver que as coisas vão se concretizar de vez. Glória a Deus. Então dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Fala assim comigo: Espírito Santo, eu te peço sabedoria, força e capacidade para poder buscar a glória, a vontade do Pai para a minha vida, minha igreja, para tudo aquilo que envolve a sua vontade na minha cidade, na minha nação e neste mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Agora eu vou orar para vocês. Pai,
Nós fizemos um jejum, Pai. Cada um aqui, Pai, colocou causas na tua mão. Eu também coloquei causas, Pai. Coloquei algumas. E eu já vi, Pai, que elas foram movidas pelo jejum. Mas agora, Deus, nós estamos colocando um jejum, Pai, de agradecimento. Agradecendo a Ti, Deus, porque aquilo que o Senhor começa, o Senhor termina. Aquilo, Deus, que o Senhor faz, Pai, o Senhor faz por completo, Pai. Então, Deus, nós queremos, Deus, já, Senhor, fazer um jejum de gratidão, Pai. De louvor, Pai. Por tudo, Deus, que o Senhor tem feito, Pai querido, no nosso meio, Pai. Pai, eu quero também, Deus, te louvar, Senhor da glória, por esse lugar, Deus. Pelas bênçãos materiais, físicas, Deus, espirituais, Pai querido, que nós temos recebido e não temos visto. Quero te agradecer, Pai, pelos livramentos, Deus. Quero te agradecer, Pai querido, porque não tem faltado comida no nosso prato. Não tem faltado, Deus, abrigo para nós, Pai. Nem para os nossos, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero que Tu faças com que a Tua presença dê direção para cada um aqui, para não bloquear aquilo que o Pai quer fazer. Aquilo que o Pai quer dar para cada um. Espírito Santo, se nós estivermos lesando, roubando, mentindo, iludindo, enganando, eu quero, Espírito Santo, que Tu faça assim, nós se sentir mal com isso. Faz com que nós não consigamos mais andar errado. Para que nós possamos estar submisso às leis do Pai. Porque eu sei que o Pai não pode deixar de ser justo. Ele não pode deixar de ser justo. A graça é salvadora, Espírito Santo, mas nós queremos ter a glória do Pai na nossa vida. Ter os bens do Pai na nossa vida. Ter a vida abundante que o Pai falou. Mas cumprindo a vontade dEle em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Pai, eu abençoo então o Teu povo. Que essa semana, Pai, seja uma semana de vitória, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que os nossos inimigos só sofram derrotas, Pai. Pai, se no mundo espiritual tiver qualquer controle, Pai querido, de adversário, que eles estejam servindo a Tua vontade. Diga comigo assim: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Fala, nossa felicidade não vai ser mais a mesma, mas vai ser a do propósito do Pai, das coisas do alto, em nome de Jesus. Fala, eu não vou viver iludido para descobrir que eu fui enganado pelo mundo na hora que eu partir. Em nome de Jesus, eu vou viver consciente, porque o melhor dia da minha vida vai ser o dia que eu partir. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Querido, é assim, ó. Diga assim comigo também, ó. Espírito Santo, eu quero a presença da glória de Deus na minha vida, no meu trabalho, em tudo que o Senhor tem posto nas minhas mãos. Amém. Amém? É o que nós devemos fazer, querido, é andar cheio da glória de Deus, né? Amém? Eu quero só glória, ó Deus. Cumprimenta teu irmão.